Ela ajuda o planeta a respirar. É a maior fonte de biodiversidade que existe em terra firme. E é essencial para o equilíbrio do clima na Terra. Mas nos últimos anos, a floresta amazônica, essa imensidão verde que ocupa quase metade do Brasil, sofre pressões que podem ser irreversíveis. O maior perigo é o ser humano, que desmata a selva cada vez mais em busca de madeira e áreas para a agricultura. Mas mudanças climáticas também ameaçam, e muito, esse ecossistema. No Espaço Aberto Ciência e Tecnologia de hoje, você vai conhecer o trabalho que pesquisadores estão fazendo para conhecer em detalhes essa que é a maior de todas as florestas tropicais. Em plena selva, cientistas secam o solo para conhecer os efeitos que a falta de chuva pode ter no ecossistema. E será que a floresta é capaz de diminuir a quantidade de carbono responsável pelo efeito estufa? Nosso programa está começando. Os estudos sobre a floresta amazônica mostram que a meteorologia tem uma importância antes desconhecida para a sobrevivência humana, antes do impacto do aquecimento global. Estamos na Floresta Nacional de Cachoanã, a 350 quilômetros de Belém. Essa é uma área de floresta amazônica primária, ou seja, 100% natural. Acompanhamos o trabalho da equipe do professor Antônio Lola, meteorologista da Universidade Federal do Pará. Aqui, tecnicamente, começa o nosso experimento. Experimento do estudo da seca da floresta. Qual é o objetivo desse experimento? É entender a resposta da floresta em relação a uma deficiência de água no solo. Ou seja, seria uma simulação do fenômeno El Niño. O que é o fenômeno El Niño? É uma anomalia das temperaturas do Oceano Pacífico que causam redução das chuvas na Amazônia. A seca na Amazônia está relacionada à mudança no efeito estufa, um fenômeno natural, a maneira de a Terra manter sua temperatura média constante. Os gases do efeito estufa permitem a entrada da luz do Sol na atmosfera e impedem o escapamento do calor para o ar, como numa estufa mesmo. Atividades humanas e alguns fenômenos naturais estão modificando o equilíbrio dos gases do efeito estufa. Maior quantidade de gases despejados no ar está provocando o aumento da temperatura da Terra, segundo os especialistas. Esse fenômeno resulta da queima de combustíveis fósseis, do desmatamento e das queimadas. O desmatamento da Amazônia equivale a 3/4 de todas as emissões de efeito estufa aqui no Brasil. Eu estou agora na fronteira entre duas partes da mesma floresta. Aqui à minha direita fica uma parte saudável, bem hidratada, porque recebe água suficiente da chuva. E aqui à minha esquerda está um pedaço da mata que foi artificialmente ressecada como parte de um projeto que é desenvolvido pelos pesquisadores daqui da reserva de Cachoanã, no Pará. Nós temos uma cobertura de 10 mil metros quadrados. Nessa área nós temos aproximadamente 6 mil painéis plásticos distribuídos, que nós conseguimos excluir em torno de 90% da água no solo. Então, essa exclusão da água proporcionou reações bastante drásticas na floresta. Agora, como é que essa exclusão da água é feita? Quando chove... Estes painéis, eles jogam a água para essas calhas centrais. As calhas centrais transportam a água para as trincheiras e, por gravidade, essa água é excluída para fora do experimento. Quer dizer, a floresta recebe o mínimo de água para não morrer completamente. Exatamente. O mínimo, nós fizemos estudos que mostraram que a exclusão da água chegou a 90%. Ou seja, apenas 10% da água conseguiu chegar na superfície. E esses 10% não são suficientes para a manutenção da floresta. E isso é traduzido principalmente na mortalidade. Aqui nós vamos ver, nessa área que tem estresse hídrico, que houve uma grande mortalidade de árvores. Principalmente as árvores grandes.
Para fazer a comparação entre os dois lados da floresta, o professor coleta dados em primeiro lugar na terra seca. Nesse momento nós temos 3% de umidade. É baixíssima, né? Baixíssima, baixíssima. 3% de umidade do solo. Esse número se repete abaixo ou abaixo é ainda pior ou não? Varia, mas em média aqui na superfície é mais seco. Uhum. É possível que na profundidade ainda exista um pouco de água acumulada. O resquício da umidade. Exatamente. Né? Então aqui nós vamos fazer a medição na área mais saudável da floresta. 14%. A diferença é muito grande. A diferença é enorme. Então isso certamente tem um impacto muito negativo para a floresta. 3 graus centígrados é a Celsius. temperatura agora, de 76% de umidade. Umidade relativa do ar. Relativa do ar. São medições boas para a floresta nessa altura do ano. Sim, né? A essa altura, a este horário do dia, é um valor bastante 3h30 da tarde. Então nós estamos do lado mais seco da floresta. Exatamente. Agora. Exato. A temperatura não variou muito. Ela variou apenas 2 décimos. A umidade caiu um pouco. Uhum. Lá nós tínhamos 78, aqui tem 76. Então, é uma pequena redução da umidade do ar e a temperatura aumentou 2 décimos. É uma pequena variação. Isso mostra o quê em relação ao experimento? Isso mostra que a estrutura construída não influencia na resposta da floresta, e sim a umidade do solo que variou, que é o grande responsável por todas as mudanças. Os dados são colhidos todo mês há 5 anos. O crescimento das árvores também é medido como parte do projeto Essecaflor. O meteorologista explica que todas as árvores com diâmetro acima de 10 centímetros têm esta cinta. Dentro do projeto são medidas mensalmente 1.100 árvores. A resposta das árvores à ausência de água é clara. Seria uma visão em pequena escala do que poderia acontecer se persistirem os desmatamentos desenfreados, ou seja, As queimadas em larga escala. Exatamente, a intensificação dos fenômenos El Niño, principalmente, ou seja, a redução da chuva, qualquer fenômeno que cause redução da chuva, o cenário final seria esse. Há vários pontos para a observação da floresta em torres como essa. Elas possuem sensores que medem a temperatura do ar, a direção e a velocidade do vento e das chuvas, a radiação solar e medem também a fisiologia vegetal. A cada meia hora, novos dados são armazenados no sistema. Nós estamos chegando quase no topo dessa torre de 40 metros, de onde a gente pode observar 360 graus desse trecho da floresta que é estudado aqui dentro da reserva de Cachoanã. Na Amazônia, como um todo, as chuvas são mais importantes do que todos os outros elementos. Por quê? Porque ela apresenta grande variabilidade. E essa grande variabilidade é que condiciona a existência saudável da floresta. Essa interação mostra que mudanças na cobertura da terra, por exemplo, mudanças na cobertura vegetal, podem trazer modificações muito importantes, numa escala regional, a ponto de modificar a precipitação, modificar o regime de chuvas, modificar a própria possibilidade de utilização da água na agricultura. O caboclo da Amazônia diz que a floresta faz chover, e faz mesmo, segundo os cientistas, porque ela ajuda na formação de nuvens que produzem chuva.
Pesquisadores do INPA estudam as chuvas dentro do Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia, conhecido como LBA. Muitas das nuvens aqui da Amazônia têm características de nuvens de alto oceano. São nuvens relativamente pouco desenvolvidas, né, que tem o topo em torno de 4, 5, 6 km de altura, e que são muito efetivas em produzir chuva. E esse tipo de nuvem é formada onde tem uma atmosfera muito limpa. E aí se descobriu que muitos desses núcleos de condensação dessas nuvens eram provenientes das florestas. Então alguns gases, como são chamados de compostos orgânicos voláteis, que são emitidos pela floresta, eles reagem, né, oxidam na atmosfera, tá, e depois, né, formam pequenos cristais, e esses cristais, juntamente também com pólen, com esporos, com fungos, bactérias, tá, são utilizados para a produção de chuvas. Daqui a pouco, imagine uma massa de água equivalente à do Rio São Francisco, só que no ar. A umidade da Amazônia vira chuva também na região centro-sul do Brasil, através dos chamados rios voadores, que são imaginários, mas contêm água. O rio voador é uma corrente de vento, chamada jato de baixa latitude, que sopra entre 1 e 3 quilômetros de altura, levando umidade para outras regiões. O maior rio voador brasileiro nasce no Oceano Atlântico. O mar evapora cerca de 10 trilhões de metros cúbicos de água que chegam à Amazônia. Parte vira chuva, o resto segue para a Cordilheira dos Andes. O aviador e ambientalista britânico Gerard Moss criou o projeto Rios Voadores para estudar a influência dessas correntes sobre o clima no Brasil e na América do Sul. Dentro do corredor, conseguimos anotar uma vazão, como se fosse uma vazão de um rio normal, de 3.200 metros cúbicos por segundo, naquele dia. O que significa isso? Significa que você tem um rio do tamanho do Rio São Francisco, que passou na região, que passou por São Paulo, trazendo umidade e água, de certa forma, da região amazônica, que chegou em São Paulo. O piloto transformou um monomotor em laboratório para coletar amostras. O coletor fica na janela e captura a umidade do ar que é condensada em gotas d'água, ao passar por um tubo de vidro cercado de gelo seco. Cientistas de várias instituições participam do projeto e analisam as amostras dos rios voadores. É interessante de anotar que 1 metro quadrado de Oceano Atlântico evapora, em média, em números redondos, 1 litro de água por dia, enquanto a floresta amazônica aqui, o mesmo metro quadrado, com a folhagem que ela tem, pode chegar a 6, 7 vezes mais. À beira do rio Cachoanã, visitamos uma comunidade de 25 famílias. A maioria desconhece as pesquisas feitas na floresta das proximidades. Tudo bem. Como é que vai? Meu nome é Sandra. Adalberto. Mas os ribeirinhos já sabem que o tempo mudou. E estão aprendendo a não desmatar a terra para fazer agricultura. A quentura está muito diferente de alguns tempos atrás, né? Está muito maior. Muito maior. Que antes, a quentura, o sol, o calor, né? Ele era menos. E agora, a partir de umas 10 horas ao meio-dia, a gente não consegue quase suportar o calor, né? Que é muito quente. Você acha que isso está influenciando na agricultura? Tem alguma coisa a ver? Não, na pesca? Eu acho que na agricultura talvez não, né? Pelo menos aqui, né? Porque aqui geralmente há muito tempo o pessoal trabalha assim tem uma orientação do IBAMA, né? A gente faz um trabalho mais organizado, quando vai fazer a roça faz não para invadir a mata, né? Para queimar só aquela área que foi derrubada mesmo, né? Antes, a gente fazia roça, o pessoal fazia roça e não queimava e não só fazia derrubar, né?
e aí o fogo entrava um pouco no mato e queimava além da parte que era para ser queimada. Em 2009, o Brasil assumiu um compromisso na Conferência da ONU sobre o Clima: reduzir o desmatamento ilegal em 80% até 2020. Os principais alvos são Pará, Mato Grosso e Rondônia. Uma das armas contra a destruição da floresta é o monitoramento da Amazônia brasileira por satélites em tempo real, feito pelo INPE e pelo IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. A área já desmatada nos últimos 30 anos é do tamanho de 3 estados de São Paulo, segundo o IMAZON. Com o monitoramento colaborativo que nós fazemos, nós procuramos fazer cada vez mais essa relação. Identificou por satélite, vai a campo, verifica, identifica o agente e responsabiliza. Porque isso cria um ambiente para os outros também legais. Dizer o seguinte: olha, está chegando o pessoal no campo, a gente está sendo observado e está chegando no campo e está responsabilizando. Nós estamos começando a ver focos de desmatamento realmente no meio da floresta, que às vezes até nos surpreende como é que se chegou lá, helicóptero, barcos. Então há focos de desmatamento acontecendo em algumas áreas, por exemplo, na Terra do Meio, no Pará, que surgiram aparentemente do nada, não havia estrada conectando esses focos. Os modelos climáticos em geral mostram que a devastação da floresta diminuiria a quantidade de chuva na Amazônia e, com isso, afetaria o clima em boa parte do Brasil. É a floresta que está mudando o clima ou o clima que está mudando a floresta? Os dois, os dois. Quando se desmata em grandes extensões, o clima local muda mesmo. A temperatura aumenta, fica mais seco, as pessoas têm ideia de que secou, às vezes a chuva não mudou, mas o ar fica mais seco, o regime dos rios muda muito. Agora, então a floresta altera o clima. Só que o clima também altera a floresta. Só existe floresta onde chove muito, onde a estação seca é curta, até 3 meses, onde tem água no solo o ano todo. As raízes da floresta puxam muita água e essa floresta tropical que nós conhecemos, ela só existe onde há água no solo durante o ano todo. Também há incertezas sobre uma outra área de estudo dos pesquisadores do LBA. Qual é o estoque de carbono que existe ao todo aqui nessa floresta? Nenhum cientista é capaz de dizer exatamente essa resposta. Mas na floresta amazônica há vários sensores espalhados em vários pontos e eles ficam em torres como essa em que eu estou agora, justamente para medir a troca de carbono que acontece entre a atmosfera e as árvores. O carbono é o elemento químico essencial na formação da vida. O ciclo do carbono existe desde o surgimento do sistema solar. Através da fotossíntese, o oxigênio é produzido pelas plantas e lançado à atmosfera, enquanto o gás carbônico é absorvido. A floresta tem o papel de limpar a atmosfera. Ela absorve o carbono do ar e, em troca, libera vapor d'água. Mas a vegetação também libera carbono através da respiração e decomposição das plantas. As plantas não conseguem absorver o excesso de carbono gerado pela atividade humana, e isso contribui para o processo do aumento da temperatura da Terra. Estamos numa reserva de floresta próxima a Manaus. Os sensores para medição do carbono ficam acoplados na altura da copa das árvores ou acima delas e passam informações para o computador. Esse é um dos métodos utilizados para quantificar o carbono nas árvores e no solo. Sandra, nesse momento, o que nós podemos visualizar com a ajuda dessa tela, em tempo real, são as temperaturas do solo, um perfil começando a 5 centímetros de profundidade, indo até 50 centímetros, fluxo de calor no solo, quantidade de água que tem num determinado volume de solo, e um exemplo bastante prático é a gente olhar a temperatura do solo próximo à superfície, 5 centímetros, ela está em torno de 24,8 graus, e à medida que você vai chegando aos 50, ela aumenta, vai para 25,5.
O que chama atenção aqui é a camada mais próxima da superfície, né, que estaria exposta à radiação, ela está mais fria do que a camada mais embaixo. Isso se deve ao fato de a gente ter uma cobertura florestal que não permite que essa temperatura fique muito distante, né, da temperatura na profundidade maior. Certo. Há evidências de que as árvores maduras da Amazônia podem sequestrar da atmosfera até 10 toneladas de carbono por hectare ao ano. É uma grande quantidade. Imagine, a Amazônia nós temos em torno de 6 milhões de quilômetros quadrados. Aí, fazendo uma continha muito rápida, 10 toneladas de carbono por hectare por ano. Multiplicado pela área da Amazônia, nós teríamos alguns bilhões de toneladas de carbono sequestrado anualmente. É uma contribuição fantástica. As pesquisas sobre estoque de carbono na floresta tropical não são conclusivas e nem se sabe ao certo o tamanho do estoque acumulado no solo. Não há dados suficientes ainda. A máquina climática está muito acelerada. Tudo que nós emitimos hoje, o impacto máximo de aquecimento daqui a 30 anos, o sistema não responde imediatamente à emissão dos gases, porque o oceano aquece muito devagar, ele funciona como um amortecedor do aquecimento, mas ele virá mais para frente. Então não há muito que nós possamos esperar no curto prazo. Na escala de 100 anos, 50 a 100 anos, sim, seria muito desejável não passar de 2 graus. Para isso, o IPCC e a comunidade científica vem fazendo uma série de cálculos. Nós não podemos ultrapassar muito 450 a 500 partes por milhão de todos os gases somados. Isso significa 400 a 450 partes por milhão de CO2. Este é o limite que nós não deveríamos ultrapassar para manter a segurança climática do planeta Terra. Não há solução para o mundo sem conservação da Amazônia. Se a Amazônia entrar em colapso, do ponto de vista do carbono, a quantidade de carbono que a floresta amazônica armazena, qualquer esforço de redução das emissões de efeito estufa, de gás de efeito estufa, se tornará quase em vão. Quer dizer, então a Amazônia ela é parte da solução e ela, se ela entrar em colapso, ela definitivamente se torna parte do problema. Nosso programa chega ao fim aqui na TV, mas continua na internet. Visite o nosso blog, deixe suas sugestões, seus comentários. Faça o programa conosco. O endereço é g1.com.br/globonews. Voltamos na semana que vem com mais um Espaço Aberto, Ciência e Tecnologia.